Enquanto você assiste a este vídeo, uma crise geopolítica silenciosa está se desenrolando nas águas geladas do Ártico, e o que você está prestes a descobrir vai revelar a verdadeira face do jogo de poder global que a grande mídia prefere esconder. Donald Trump acabou de fazer movimentos audaciosos que podem redefinir completamente o equilíbrio de forças no hemisfério norte, e a Rússia não está ficando calada diante dessa escalada perigosa. A Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca coberto de gelo eterno, de repente se tornou o centro de uma disputa internacional que ameaça as relações entre aliados históricos e pode desencadear consequências imprevisíveis. O presidente dos Estados Unidos vem reforçando publicamente que pretende estabelecer controle americano sobre a ilha por todos os meios necessários. Não estamos falando de negociações diplomáticas cordiais ou acordos comerciais benéficos. Estamos falando de ameaças diretas, ultimatos econômicos e uma retórica agressiva que coloca em xeque décadas de cooperação transatlântica. Mas o que realmente está motivando essa obsessão súbita de Washington com um território aparentemente inóspito no topo do mundo? A resposta vai muito além das justificativas oficiais sobre segurança nacional. Na última quarta-feira, países da Organização do Tratado do Atlântico Norte decidiram enviar tropas para a Groenlândia em resposta às crescentes tensões. A OTAN, criada para defender seus membros de ameaças externas, agora envia forças para proteger um território aliado das ambições de seu próprio líder de fato, os Estados Unidos. Representantes da Groenlândia e da Dinamarca se reuniram com autoridades americanas em Washington, tentando preservar a soberania do território por meio do diálogo diplomático. Mas as conversas terminaram sem acordo. Washington deixou claro que não estava interessada em soluções que não envolvessem controle direto sobre a região. Essa postura revelou que não se trata de uma negociação entre iguais, mas de um ultimato imposto por uma potência que acredita ter o direito de redefinir fronteiras quando seus interesses estratégicos estão em jogo. A Dinamarca, aliada fiel da OTAN por décadas, se vê agora na posição humilhante de defender seu próprio território das ambições de seu principal parceiro militar. É uma reviravolta que expõe as fragilidades das alianças baseadas em desequilíbrios de poder e não em princípios compartilhados. Trump não está apenas fazendo declarações vazias. Ele ameaçou impor restrições comerciais severas a países que se opuserem às reivindicações americanas sobre a Groenlândia. Em um evento na Casa Branca, foi direto ao afirmar que pode impor tarifas porque os Estados Unidos precisam da Groenlândia para sua segurança nacional. Qualquer território considerado estrategicamente relevante passa a ser tratado como passível de controle americano, independentemente de soberania ou direito internacional. Trata-se de uma doutrina que remete a práticas imperialistas do passado, agora reembaladas como política de segurança. Deixe seu comentário agora sobre o que você acha dessa postura dos Estados Unidos. Estamos vendo o retorno de um expansionismo explícito ou isso é apenas uma narrativa conveniente de segurança nacional? Para sustentar suas ambições, Trump voltou a questionar publicamente a capacidade da Dinamarca de proteger o território e citou supostas ameaças da Rússia e da China. Suas declarações foram cuidadosamente formuladas para soar alarmantes. Ele afirmou que não há nada que a Dinamarca possa fazer se Rússia ou China decidirem ocupar a Groenlândia, mas que os Estados Unidos teriam os meios para impedir esse cenário. A menção à Venezuela foi reveladora, indicando que Washington pode aplicar no Ártico o mesmo tipo de pressão já utilizado em outras regiões. Ao afirmar que não confia na Dinamarca para defender seu próprio território, Trump não apenas insultou um aliado histórico, mas expôs a verdadeira dinâmica de poder dentro da OTAN. Mas existe um ponto central que a narrativa oficial americana prefere ignorar. Essa ofensiva acontece dentro de um contexto mais amplo de disputa geopolítica no Ártico, onde a Rússia desempenha um papel dominante há décadas. Moscou reagiu com firmeza ao envio de tropas da OTAN para a região e rejeitou como inaceitáveis as referências a supostas atividades russas e chinesas usadas como justificativa para a escalada.
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, classificou essas alegações como uma farsa perigosa. Zakharova destacou que, após a publicação da nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ficou evidente que parte do território dinamarquês foi arbitrariamente incluída por Washington em sua esfera de interesses estratégicos. Não houve consulta internacional, debate multilateral ou consenso diplomático. Foi uma decisão unilateral. Ela também apontou a hipocrisia do discurso ocidental, lembrando que o suposto perigo russo, promovido por anos por países da OTAN, agora está sendo reutilizado para justificar a expansão americana no Ártico. A mesma retórica usada para ampliar a OTAN no leste europeu agora serve para legitimar ambições sobre a Groenlândia. Essa associação artificial da Rússia ao tema faz parte de uma disputa real pelo controle do Ártico. E é aqui que chegamos ao núcleo da questão. A Rússia detém cerca de metade de toda a costa ártica do planeta e mantém presença militar consolidada na região, com bases estratégicas, sistemas de defesa avançados e a maior frota de quebra-gelos do mundo. Esse domínio garante controle sobre rotas marítimas emergentes e acesso privilegiado a recursos naturais que estão se tornando cada vez mais acessíveis com o derretimento do gelo. Siga este canal agora para não perder os próximos capítulos dessa disputa pelo Ártico, porque vamos continuar revelando os bastidores dessa guerra silenciosa que pode redefinir a geopolítica global. O cientista político Vladimir Shapovalov ofereceu uma análise contundente das reais motivações por trás das declarações de Trump. Segundo ele, as alegações de ameaças russas ou chinesas à Groenlândia simplesmente não têm base na realidade. Não existem forças russas ou chinesas representando perigo iminente ao território. Trata-se de uma narrativa fabricada para justificar um projeto de controle. Para Shapovalov, a questão gira em torno da tentativa americana de ampliar seu domínio sobre o hemisfério ocidental. Trump enxerga a Groenlândia como parte natural desse espaço e, portanto, algo que deveria estar sob influência direta dos Estados Unidos. É uma lógica imperialista disfarçada de doutrina de segurança. O analista classificou como falsas as declarações sobre a ameaça russa, mas reconheceu que a Rússia possui interesses legítimos no Ártico, onde intensificou sua presença nos últimos anos e fortaleceu sua cooperação estratégica com a China. É justamente essa parceria sino-russa que preocupa Washington. Ela representa um desafio direto à hegemonia americana em uma região cada vez mais relevante econômica e militarmente. O controle da Groenlândia permitiria aos Estados Unidos ampliar rapidamente sua presença no Ártico e reduzir a influência de outros atores ocidentais, transformando a disputa em um confronto direto entre Rússia e Estados Unidos. Existe ainda um fator de segurança essencial para Moscou. Todos os países que fazem fronteira com a Rússia no Ártico pertencem à OTAN ou estão alinhados ao bloco. Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca, além de Suécia e Finlândia, criam um cinturão de países considerados hostis por Moscou. Esse cerco geográfico explica por que a Rússia investe tanto em capacidades militares árticas e vê qualquer expansão da OTAN na região como uma ameaça direta. Nesse contexto, Moscou interpreta as ações americanas como parte de um colapso mais amplo da ordem internacional liderada pelo Ocidente. Zakharova afirmou que as tensões em torno da Groenlândia expõem o fracasso da chamada ordem mundial baseada em regras. A submissão histórica de Copenhague a Washington agora revela seus limites quando interesses estratégicos entram em conflito. A ironia é evidente. Países ocidentais sempre defenderam soberania e integridade territorial como pilares da ordem global. Esses princípios foram usados repetidamente contra a Rússia e China. Agora, quando os interesses americanos estão em jogo, são convenientemente descartados. A Dinamarca descobre que lealdade não garante respeito quando se possui algo que Washington deseja. O que está em jogo no Ártico vai além da segurança militar. A região abriga vastas reservas de petróleo, gás, minerais raros e recursos pesqueiros.
Além disso, novas rotas marítimas estão se abrindo com o derretimento do gelo, podendo transformar o comércio global. Controlar pontos estratégicos dessas rotas significa poder econômico e influência por gerações. A Groenlândia ocupa uma posição-chave nesse tabuleiro. Quem controla a ilha controla acessos vitais ao Ártico. Não é coincidência que Trump esteja agindo agora, quando a região se torna mais acessível e estratégica. Washington vê uma janela de oportunidade se fechando e está disposta a arriscar alianças tradicionais para não perder espaço. A resposta russa tem sido firme, mas calculada. Moscou evita reações que alimentem a narrativa de ameaça, mas deixa claro que está preparada para defender seus interesses. O equilíbrio que está sendo negociado nos bastidores determinará se essa crise permanecerá no campo retórico ou escalará para algo mais perigoso. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender o verdadeiro jogo de poder que está acontecendo no Ártico. Comente sua opinião sobre o real plano dos Estados Unidos e se estamos assistindo ao colapso final da ordem internacional que o Ocidente dizia defender. O mundo está mudando rapidamente e apenas cidadãos informados podem exigir políticas que priorizem cooperação em vez de dominação. Quanto mais pessoas entenderem o que realmente está acontecendo, mais difícil será sustentar essa escalada sem enfrentar consequências.